Graça e paz, queridos irmãos, bom tê-los novamente conosco nesse momento de adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 29. Salmo 29. Diz assim a palavra do nosso Deus: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer, sim, o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. O salmo que lemos fala sobre a soberania de Deus, não apenas sobre as forças naturais, os elementos da natureza, mas esse salmo deixa claro a glória, a grandeza do Senhor, o poder de Deus sobre todas as circunstâncias. Para o povo hebreu, o mar simbolizava a adversidade, dificuldades, caos. E aqui, nesse salmo, nós vemos que, a despeito de todo problema, adversidade, tribulação, caos, nós podemos e devemos ouvir a voz do Senhor, que troveja dos altos céus, no controle sobre todas as coisas, inclusive sobre as dificuldades. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor preside os dilúvios como rei. O Senhor está no meio dessa tempestade que temos passado, e como Senhor, nós devemos olhar para Ele e clamar pela sua misericórdia, clamar pela sua bondade, clamar pelo seu poder, e que nós como servos consigamos entender, ouvir a sua voz e captar o que o Senhor está querendo dizer ao seu povo. E é interessante a gente pensar na voz do Senhor em meio às tempestades. O barulho do trovão, o barulho das ondas não são maiores do que a voz, o volume da voz do Senhor. A gente só precisa sintonizar, afinar os nossos ouvidos. Nós temos ouvido falar sobre o livro do profeta Jonas e hoje estudaremos também. E esse salmo nos ensina, juntamente com o livro do profeta Jonas, que de fato o Senhor fala literalmente através das tempestades, e também fala de uma forma subjetiva, uma forma que a gente consiga entender no meio das adversidades. Um último texto para a gente adorar ao Senhor com cânticos está lá em Amós, capítulo 3, versículo 8. Amós, capítulo 3, versículo 8, e esse texto deveria ter ensinado Jonas, e provavelmente não, com certeza ensina você e a mim também. Amós capítulo 3, versículo 8, diz assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Que nesses dias de tormenta, você ouça a voz do Senhor e seja também boca do Deus Todo-Poderoso para dizer aos desesperançosos: há esperança, em nome de Jesus. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor.
nasce essa canção e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre estás. El Elyon, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus no controle está, meu Deus, que tudo governa. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach,
Machia, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa. Que tudo governa. Que tudo governa. Graça e paz, irmãos. Vamos trazer nossos dízimos e nossas ofertas, mas antes vamos ler uma palavra de Deus em Provérbios 11, 22. A palavra do Senhor diz assim: bênção do Senhor é o que enriquece e não acrescenta dores. O 27, o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. O 29, o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. Eu vou só dar um pequeno testemunho nesse dízimo. Há muitos anos atrás eu ouvi uma mensagem de um pastor, e esse pastor falou que esse irmão chamado Felisberto, não sei se é Campinas, onde fica a fábrica da Embraer, esse irmão está passando por uma dificuldade. A recessão que teve naquela época, como se fosse hoje, por causa do coronavírus. Esse irmão passando uma dificuldade, a Embraer suspendeu todos os contratos de todos os trabalhadores, e ele era engenheiro, e ele ficou sem nada dentro de casa, nada. E um dia o pastor foi visitar ele, comentou com ele, falou: seu irmão, você poderia deixar eu orar na sua casa? Aí ele pegou e falou assim: pastor, não aguento mais orar, eu estou orando e nada de ter resposta de Deus. E nesta oração, o pastor falou com ele assim: Deus hoje ainda irá mandar a vitória para você. E a mulher dele falou assim: irmão, meu marido, ao invés de você ficar aí orando, vai procurar serviço, homem. E o pastor orando com ele ali no quarto, ele falou assim: se meio-dia o Senhor não abrir as portas para mim, eu não quero saber mais do Senhor. E quando deu meio-dia, o sino da assembleia tocou, que era perto da casa dele. Ele olhou para o pastor e colocou o dedo para a rua, mandou o pastor embora da casa dele. Quando o pastor levantou de joelho do sofá, na beirada do sofá, que estava saindo, bateram na porta dele, 12:02. Sabe quem era? A providência do Senhor. Chegou um caminhão de compra no mercado, mas muita compra mesmo, e distribuiu para aquele irmão. Que Deus possa abençoar você, irmão. Confiar no Senhor. Talvez você hoje está ouvindo essa mensagem e está assim: o que irá acontecer comigo? O Senhor vai te dar vitória, porque Ele promete, tá bom? Depois dessa oração, nós vamos louvar com as entregas dos dízimos e ofertas, tá bom? Senhor meu Pai, nós te agradecemos, te louvamos, porque
O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito, porque através dos dízimos e ofertas, Senhor, tem chegado essas mensagens em tua casa. Tem chegado as mensagens, meu Pai, para aqueles que estão passando por um momento difícil. Senhor, abençoe, Senhor, meu Deus, a liderança dessa igreja. Abençoe, Senhor, meu Deus, os irmãos dessa igreja, as irmãs dessa igreja. Senhor, que nós possamos ser fiéis ao Senhor. Muito obrigado por você que tem dizimado na casa do Senhor. Você que tem ofertado na casa do Senhor, mesmo nesse momento de pandemia, que o Senhor possa te multiplicar e abençoar. É o que nós profetizamos no nome santo do Senhor Jesus Cristo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Queridos, hoje nós daremos sequência à terceira mensagem baseada no livro do profeta Jonas.
Nós começaremos hoje e terminaremos o capítulo 2, a famosa oração de Jonas no ventre do peixe. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 2 do profeta Jonas e lesse comigo essa porção das Sagradas Escrituras. Jonas, capítulo 2, nós vamos ler até o final e também o primeiro versículo do capítulo 3, primeiro e segundo versículos do capítulo 3. Jonas 2, de 1 a 10 e depois 3, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Capítulo 3, versículos 1 e 2. Veio então a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Versículo 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E a gente para por aqui e oramos mais uma vez. Pai amado, Deus querido, nós queremos que nosso coração seja aberto, escancarado para a Tua palavra nesse momento. Palavra que foi lida, palavra que é mensagem direta da parte do Senhor. Como lemos no começo desse culto, quando o leão ruge, não há quem não se atemorize. O Senhor falando, não há quem não profetize. Que os nossos ouvidos sejam abertos, que o nosso coração seja aberto para ouvir, para entender, para aceitar, para abraçar, para viver a Tua palavra, não apenas hoje, mas todos os dias. Que nós possamos entender que ao Senhor pertence a salvação e que podemos orar, clamar ao Senhor independente do lugar que nós estamos. Oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Algumas perguntas para a gente começar essa nossa mensagem, terceira mensagem baseada no livro de Jonas. Primeira, você ora? Você tem o costume de orar? Você precisa ser forçado a orar? Qual é o repertório da sua oração? É interessante porque em determinados momentos a gente tende a repetir algumas orações, ou alguns pedidos. Isso é muito bom, isso não é errado. Oração boa é aquela oração perseverante. A gente vai falar um pouquinho sobre uma boa oração aqui também. E uma boa oração não é aquela oração repleta de palavras bonitas, jactanciosas. A Escritura inteira nos ensina sobre isso. O próprio Senhor Jesus nos ensina sobre oração. Mas será que a gente, quando nós oramos, será que você, será que eu, será que nós temos orado, por exemplo, as Escrituras? Será que memorizar trechos da palavra do Senhor ajuda a nossa oração? Nós veremos aqui, nós lemos na Escritura que sim, que dentre outras coisas, hoje nós veremos que nós usamos na escuridão coisas que aprendemos na luz. O capítulo 2 de Jonas
é uma daquelas aulas, lições sobre oração. Ainda que não seja uma lição exaustiva sobre o assunto, a gente aprende coisas valiosíssimas, nós aprendemos coisas valiosíssimas sobre o lugar de oração em nosso relacionamento com Deus. A oração de Jonas é recheada de palavra de Deus, de escrituras, é recheada de salmos, e talvez essa, provavelmente, com certeza, é a primeira lição para a gente nesse dia. As nossas orações devem ser encharcadas pela palavra de Deus, as nossas canções devem ser encharcadas de palavra de Deus, nossa voz ao Senhor, a nossa mente, o nosso coração, o nosso dia a dia deve transbordar, deve estar imerso na palavra do nosso Deus. O profeta Jonas, nessa oração de angústia, de clamor, de necessidade, ele traz à sua memória preciosas porções das Escrituras, abrindo para si mesmo e diante de si mesmo, da sua mente, da sua memória, do seu coração, verdades plenas, lindas, verdadeiros tesouros divinos, enchendo a sua alma de esperança. São ao mínimo 11 trechos mencionados dos salmos nessa oração de Jonas. Por exemplo, a gente tem o Salmo 18, versículo 6, que diz assim: na minha angústia clamei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu santo templo ouviu a minha voz, e o meu clamor penetrou nos seus ouvidos. Olha que coisa bonita. Salmo 18, versículo 6, é recitado por Jonas aqui. Salmo 120, versículo 1, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouve. E olha que interessante, nesses dois primeiros versículos, ou nesses dois primeiros salmos, a certeza que Jonas tem, que você e eu podemos ter, de que na nossa angústia, no nosso desespero, podemos clamar a Deus, porque Ele nos ouve, Ele do seu santo templo ouve a nossa oração, o nosso clamor penetra em seus santos ouvidos. Salmo 18, versículo 4 e 5, o salmista diz: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam. O Senhor Jesus cita esse salmo também, salmo citado aqui por Jonas, e é interessante, porque Jonas faz um paralelo entre as ondas do mar, entre as vagas, entre a tormenta e os seus próprios pecados. Salmo 42, versículo 7, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Nós vemos esse texto aqui também na oração de Jonas. Salmo 139, versículo 7, o salmista diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Salmo 5, versículo 7, presente também aqui na Escritura, na oração de Jonas: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do seu santo templo, no teu temor. Estou cheio ou atolado em um profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e as correntes me submergem, diz o Salmo 69, versículo 2, presente na oração de Jonas. E por fim, Salmo 30, versículo 3: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservastes a minha vida para que não descesses à sepultura. Olha que coisa fantástica. Tem outros salmos aqui, Salmo 142, versículo 3, achei que tinha acabado, mas não acabou não. Quando dentro de mim esmorece o espírito, o Senhor conhece a minha vereda, no caminho que ando, me ocultam a armadilha. Salmo 18, versículo 3, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. E por fim, agora sim, Salmo 3, versículo 8, do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. O que Jonas está fazendo? Jonas está trazendo à memória aquilo que lhe pode dar esperança, e ele está dizendo, ou trazendo à sua memória e colocando de Deus a sua poderosa e gloriosa palavra. E é muito bonito a gente ver esse exemplo, porque isso de fato
tira da gente essa mesma reação. Devemos e podemos orar ao Senhor usando as Escrituras, mostrando a Deus que nós conhecemos o seu caráter. A nossa oração, os nossos pedidos, as nossas petições não são baseadas naquilo que nós temos e somos, mas baseadas naquilo que Deus é e faz. Nós lemos isso em sua palavra e a palavra dele nos motiva a orar. Quando nós lemos essa preciosa oração, nós vemos que a resposta de Jonas, ou que essa oração é a resposta do profeta ao seu julgamento. A gente acompanha algumas partes nessa oração. Por exemplo, nós vemos Jonas citando, não faz a petição, mas cita aqui uma petição por libertação no versículo 2. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Dos versículos 3 a 6, nós vemos Jonas fazendo uma espécie de revisão, de retrospectiva sobre a crise que ele estava, no versículo 3 até o versículo 6. Do versículo 6, da metade do versículo 6, versículo 7, ele faz um diagnóstico da sua libertação. Contudo, o Senhor fez subir a minha alma à sepultura. O Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a alma, eu lembrei do Senhor. E aí sim subiu a minha oração. Ele entende porque foi liberto, por causa da oração ao Senhor que tudo poderia fazer. E nos versículos finais, versículo 8 e 9 dessa oração, nós vemos Jonas louvando a Deus por causa da libertação. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhe é misericordioso. Jonas faz um diagnóstico sobre si mesmo. O coração dele era um coração de certa forma idólatra, não olhando para outros deuses ou outras entidades divinizadas talvez pelos caldeus, pelos assírios. Não, ele cria apenas em um Deus, mas ele estava deixando que o seu nacionalismo, que o seu orgulho dominasse sobre a sua vida, sendo um Deus para ele, ocupando o lugar do Senhor. Tanto é que ele ouviu a voz do seu orgulho e fugiu, não obedecendo à voz do Senhor. E ele diz: os que se entregam a essa idolatria abandonam aquele que lhe é misericordioso. Cuidado, quando nós ouvimos a voz do nosso ego, nós abandonamos a voz do nosso Criador. Mas, versículo 9, com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. E não é isso que ele faz? Mesmo a contragosto, mesmo ainda com o coração meio que endurecido, ele faz isso. Ele paga o seu voto, ele cumpre o seu propósito como profeta. Jonas faz isso no final do seu ministério. E aí a gente aprende que ainda que o nosso arrependimento não seja nós devemos nos arrepender diante do Senhor, ainda que as nossas atitudes posteriores ainda precisem ser aperfeiçoadas. E nós vemos isso acontecendo na vida de Jonas. Jonas nos ensina que uma das verdades mais consoladoras das Escrituras é que Deus ouve as nossas orações. Orar não é um sugestionamento psicológico que abranda as tensões, as preocupações da mente. Orar não é apenas um exercício espiritual que acalma os vendavais da alma. Também é um exercício espiritual que acalma os vendavais da alma, mas orar é essencialmente falar com aquele que está assentado no trono. Orar é buscar refúgio naquele que tem todo o poder e autoridade sobre os céus e sobre a terra. Oração não muda apenas os nossos sentimentos quando nós fazemos uma autoanálise. Oração muda também as circunstâncias, porque falamos com aquele que as governa. O que então a gente aprende além disso com a oração de Jonas? Uma outra coisa, além de termos essa oração, ou termos as nossas orações encharcadas da palavra de Deus, encharcadas da Escritura, é que nada está em perfeita ordem quando se está vivendo em rebeldia
a vontade de Deus. Nós vimos isso no primeiro capítulo. Nada está em perfeita ordem quando estamos em rebeldia à vontade de Deus. A oração de Jonas é uma oração também de confissão. Ele nos mostra que o pecador cai e que o começo do declínio do pecador é a sua própria cobiça. Ele começa o declínio pelas suas próprias atitudes insensatas. Jonas vai para Jope, ele sai de uma cidade com uma altitude maior, ele desce, vai para Jope, de Jope, o porto ali, daquela cidade, ele vai para o porão do navio, do porão daquele navio, ele vai para a barriga do peixe, da barriga do peixe, ele vai cada vez mais fundo naqueles mares. Contudo, uma das verdades preciosas que nós aprendemos é que para os eleitos de Deus, o fundo do poço não é o fim, não é o fim. E aí, olhando para isso, a gente pode ter preciosas lições aqui, além do que já falamos, sobre oração. Qual é o lugar de orar? Olha só, primeiro, nós podemos orar de qualquer lugar geográfico, e isso é muito precioso, porque a gente tem vivido isso agora. Nós temos passado por esse tempo de isolamento social, nós não podemos congregar aqui juntos no templo, em comunhão, a gente não pode se abraçar, a gente não pode cantar juntos aqui, a igreja não está cheia. Nós temos hoje, agora, aqui nesse momento, no templo, 2 pessoas, Gabriel Costa e Martins, não necessariamente nessa ordem, errei aqui, mas é Gabriel Costa e Gabriel Martins. O presbítero Paulo está chegando aqui também. Nós temos 3 pessoas aqui, comigo 4. Claro que a nossa vontade é que a igreja estivesse cheia. Nós readaptamos a estrutura da mensagem do culto por causa da luminosidade. A gente fez uma série de adequações aqui para que de alguma forma pudéssemos juntos adorar ao Senhor. E isso é a mostra ou a demonstração de que o templo é muito, muito, muito bom. Eu estou com saudade de você, e eu sei que você está com saudade de estar aqui também. É muito bom. A gente não pode deixar de congregar, mas nesse momento de contingenciamento, nós entendemos que a oração boa é aquela oração que se faz na presença do Senhor. É a discussão que Jesus tem com aquela mulher samaritana. Onde é o lugar da adoração? Nossos pais disseram que é naquele monte, os judeus dizem que é em outro monte, e Jesus vai dizer, vai chegar um tempo em que vocês não adorarão nem lá nem cá. O Senhor, o Pai, procura verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso, quero deixar claro, não significa ou não te dá a base para ser um desigrejado. A gente não está no momento de desigrejamento, nós estamos congregando, ainda que não juntos, e essa situação precisa passar, vai passar. Então isso não é margem para você dizer, mas aquele tempo de quarentena, cada um ficou na sua casa, eu vou seguir esse ritmo. Não, a ordem é que nós estejamos juntos. Esse período é um período de contingenciamento. Vai passar, e se não passar, a igreja precisa se readaptar, como foi no tempo da perseguição, como foi nos primórdios do cristianismo, quando os crentes do Senhor Jesus se reuniam nas catacumbas, nos cemitérios, no submundo da cidade, marginalizado, porque a perseguição na superfície era muito grande. A igreja precisa se readaptar aos novos tempos. Então, primeira lição, podemos orar de qualquer lugar geográfico. Olha só, Jonas então, no versículo 1 do capítulo 2, do ventre do peixe orou ao seu Deus. Jonas, do ventre do peixe, orou ao seu Deus. No princípio dessa série, eu disse que Jonas era provavelmente, ou foi provavelmente, o profeta mais estranho que já existiu. Penso assim, em algo que contribui para essa tese, é o lugar, ou é o fato de que na história bíblica, ninguém fez uma oração de um lugar mais esquisito do que Jonas, dentro das entranhas do peixe. O texto que antecede a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, nos mostra que não existe um lugar específico para a oração. Ele vai dizer, olha, quando você orar, não seja como os fariseus e hipócritas que oram de pé nas praças de si para si mesmo, clamando para si toda
toda a glória da oração. Ele cita isso, se eu não me engano, em Lucas 17, mas fala também lá antes da oração, conhecida como oração do Pai Nosso. Olha, fecha a porta do seu quarto, ore ao seu Pai que está em secreto. Nós podemos orar dentro do nosso quarto, no nosso cantinho, no nosso banheiro, lavando a nossa varanda. A gente pode orar no transporte público, a gente pode orar em vários lugares. O texto nos mostra isso. Jesus nos ensina a orar com qualidade. Como eu disse aqui em João capítulo 4, Jesus conversando com a mulher samaritana, diz: olha, Deus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Nós vemos Daniel orando na cova dos leões, diante das adversidades. Nós vemos Paulo e Silas orando na prisão. Nós vemos Jesus orando no Getsêmani. Nós vemos Gideão e Josué orando nos campos de batalha. Salomão orando no templo. Nós vemos os discípulos de Jesus orando no monte. Você e eu na igreja, no quarto, no trabalho, no monte. Geograficamente, a Escritura nos ensina, e o livro de Jonas corrobora com isso, que a oração pode e deve ser feita em qualquer lugar. Não desperdice o local de adoração, o lugar de oração, que pode ser aí onde você está nesse momento. Segunda coisa que nós podemos entender e aprender sobre oração, na verdade nem é a segunda, é a terceira ou quarta que nós já falamos aqui sobre oração. Além de entender que nós podemos orar em qualquer lugar geográfico, a oração de Jonas nos ensina que nós devemos e podemos orar de qualquer lugar espiritual que nós estejamos. Como Jonas estava espiritualmente? Olha só, no capítulo 1 ainda, no versículo 3, nós vemos que Jonas estava num estado de rebeldia. Deus se manifesta a ele no versículo 1, no versículo 2 diz, no capítulo 1, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. No versículo 3, nos mostra que Jonas se dispôs para ir para outro lugar. Fugiu da palavra de Deus, da vontade de Deus, da ordem de Deus. Jonas, então, estava espiritualmente rebelde diante do Senhor. No mesmo capítulo 1, versículo 12, nós vemos que Jonas reconhece a sua culpa. Jonas estava culpado, era culpado diante de Deus. Versículo 12, capítulo 1. Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Culpa. No versículo, no capítulo 2, versículos 6 e 7, nós vemos isso. Jonas, além disso, Jonas estava num profundo estado de depressão, não apenas emocional, mas também fundo do poço. Não apenas nos versículos 6 e 7, mas começa no próprio versículo 2 do capítulo 2. Jonas diz que na angústia dele, ele clamou ao Senhor. Jonas estava angustiado. Jonas gritou do ventre do abismo. Jonas estava no profundo, no coração dos mares. Jonas, no versículo 6, diz que ele desceu até os fundamentos da terra. Na sepultura estava a vida dele. No versículo 7, a sua alma estava desfalecida. Jonas estava num estado absurdo de depressão, mas não apenas uma depressão emocional, depressão espiritual, fruto da desobediência ao Senhor. Meus queridos, a gente sabe que nós enfrentamos resistências da nossa própria consciência quando nós não estamos em conformidade com a vontade do Senhor. Nós sabemos que muitas vezes o fato de a gente não fazer a vontade de Deus impede o nosso relacionamento com Deus. Nós sabemos isso. Quantas vezes deixamos de orar por causa da vergonha que sentimos por estar andando longe dos caminhos do Senhor? Quantas vezes deixamos de orar porque a nossa consciência nos acusa diante disso? Quantas vezes deixamos de orar porque achamos que estamos sujos demais para clamar por misericórdia, para clamar pelas bênçãos do Senhor? Quantas vezes nós nos
esquecemos da misericórdia de Deus e lembramos apenas do seu juízo. É claro que Deus não deixa de ser justo quando age com misericórdia, e nem deixa de ser misericordioso quando age com justiça. Quantas vezes nós estamos nessa situação e verdadeiramente o nosso relacionamento com Deus ou o nosso estado de obediência afetará drasticamente o nosso estado de oração. Jonas aqui não tem problema nenhum em identificar o Senhor como motor principal do seu sofrimento. Ele sabe que a causa de tudo aquilo era a sua desobediência e a consequência era uma oposição direta da parte do Senhor. Jonas não tenta justificar ao Senhor, Jonas não tenta ou jogar a culpa para Deus, justificando a si mesmo. Não, Jonas sabia que as coisas estavam acontecendo por causa do seu pecado. Jonas fez esse autoexame, essa autoanálise, e você e eu precisamos fazer também. Será que as coisas que têm acontecido conosco e ao nosso redor não são causas, ou melhor, não são consequências de coisas que nós plantamos? Nós falamos disso na mensagem passada, que quando nós estamos perto de Deus, a nossa vida e aquilo que está ao redor da nossa vida é abençoado. É um lugar de bênção, mas quando nós estamos em oposição a Deus, a nossa vida e todos os que estão ao nosso redor sofrem as consequências. Quando nós estamos em oposição ao Senhor, tornamos cada pedacinho de vida ao nosso redor um lugar inseguro. Foi o tema da nossa mensagem anterior. Jonas enfrentou e nós enfrentaremos, se nos distanciarmos do Senhor, uma santa oposição da parte de Deus, o Deus que é santo. Jonas diz: olha, tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. E ele diz ainda no versículo 3, todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram por mim. Jonas enxergava que as ondas ali eram extensões da mão do Senhor, eram extensões da ação de Deus naquela sua situação. E aí, essa verdade que falamos aqui, que podemos e devemos orar ao Senhor em qualquer lugar espiritual, vemos isso. Jonas era culpado, Jonas estava em estado de rebeldia, mas ele orou, ele clamou ao Senhor. Talvez essa seja a sua situação, e a resposta para a sua situação é a mesma de Jonas. Mesmo em rebeldia, mesmo em oposição a Deus, peça para que Ele abra o seu coração, peça perdão, volte ao Senhor. No versículo 4 do capítulo 2 e também no versículo 7, Jonas faz menção do templo. No 4, no finalzinho, ele vai dizer: porventura verei novamente o templo do Senhor. Jonas se lembrou das promessas de Deus feitas na inauguração do templo. Deus dizendo que ouviria as orações que seriam feitas naquele lugar. Toda a oração, diz lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 38 a 40, diz assim: toda a oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo dessa casa, ouve tu nos céus, o lugar da tua habitação, perdoa e age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque tu, ó Senhor, só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que destes aos nossos pais. A oração de Salomão, no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 38 a 40. Jonas diz: acaso eu poderei ir ao templo para fazer a minha oração? Mas ele entende que na realidade não era o templo que tornava a oração audível, mas era o Senhor cuja presença enchia o templo, que tornava possível a sua oração. E o Senhor que enchia o templo era o Senhor
que enchia o coração de Jonas na barriga do peixe. Jonas se lembra das misericórdias infinitas de um Deus que é rico em perdoar e se volta para ele em sincero arrependimento. Pela fé, Jonas voltou os olhos para o templo, não apenas para o templo, mas Jonas voltou para os olhos daquele cujo templo é dedicado, para o Senhor, e pediu ao Senhor que o livrasse. Deus cumpriu a sua promessa e respondeu a sua súplica. Nós lemos no primeiro versículo dessa oração: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Jonas conhecia as promessas de Deus. Jonas conhecia as promessas que Deus havia feito na aliança e se apropriou delas. E o convite que eu faço a você nessa hora, meu amado, minha amada, se aproprie das promessas do Senhor. Creia nas promessas do Senhor, envolva-se com a sua voz. Tome posse das promessas da aliança que Jesus Cristo, o nosso Redentor, conquistou para você e para mim, por você e por mim, na cruz do Calvário, levando sobre si as nossas dores. Isso nos ensina o fato de que nós podemos orar de qualquer lugar espiritual. Nos ensina que podemos orar como Jonas, mesmo quando estamos desviados. O filho pródigo, a parábola contada pelo Senhor Jesus, foi encontrado quando ainda estava muito distante, lembrou-se da casa do pai e voltou. Se você, como filho pródigo, está distante de Deus, ore onde você está espiritualmente, e Ele virá, como o pai da parábola, correndo, o abraçará e dirá: filho amado, vamos trocar essa roupa suja, vamos colocar uma roupa limpa. Deus não diz: melhore primeiro, aprume-se primeiro, e então ore. Basta olhar na direção do Pai, e mesmo distante, você o verá vindo em sua direção. Mas isso não significa que nós devemos ou podemos ficar da maneira que estivemos antes. O filho pródigo, depois do encontro com o Pai, foi limpo, purificado. Deus nos recebe como estamos, mas não nos deixa assim. Ele nos purifica, Ele nos transforma, Ele nos limpa. Foi assim com Adão. Quando Adão se encontra com Deus, diz: pequei, ou melhor dizendo, olha, comi do fruto e fiz essas roupas de planta. E o Senhor então vai lá e dá uma nova roupa, cobre a vergonha de Adão. Quando Davi percebe o seu pecado, ali com a esposa de Urias, ele confessa ao Senhor, Deus transforma o seu coração. Daniel, no capítulo 9, quando faz aquela oração em nome do povo, dizendo: Senhor, a Ti pertence a glória, a honra, a santidade, e a nós o corar de vergonha. Raabe, que antigamente era meretriz, mas depois tem uma vida transformada, e é citada lá no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, está na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que tiveram a vida transformadas, porque clamaram a Deus. O ladrão na cruz do Calvário, que não teve tempo de pagar pelo seu crime, e descer daquela cruz e viver uma nova vida. Ele diz: Senhor, mestre, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Ali não foi quando ele se converteu. Essa expressão do ladrão da cruz foi uma proclamação de fé, uma declaração de fé. A conversão do ladrão aconteceu antes dele dizer isso. Ele teve o seu coração mudado, e Cristo habitou em seu coração, e ele declarou com os lábios: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Fugir da vontade de Deus, irmãos, afeta drasticamente as nossas orações. Talvez se Jonas tivesse orado antes de ir para Jope, antes de pegar o navio para Tarsis, antes de deitar naquele porão, antes de ser lançado pelos marinheiros no mar, antes de cair no mar, talvez a sua vida tivesse sido diferente, talvez a sua história tivesse sido diferente. Mas não obstante a isso, ore, independente do local espiritual que você está. Mas, e esse é o terceiro e último ponto para a gente encerrar: oração não elimina ação.
A oração não elimina a ação, porque na oração a soberania de Deus está alinhada, junta com a responsabilidade humana. E olha que fantástico, nós vemos no capítulo 2 a oração de Jonas colocamos tudo isso diante do Senhor. E aí, no comecinho, no final do capítulo, no versículo 10, diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Capítulo 3, então veio a palavra do Senhor uma segunda vez, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Não importa tão bonita ou tão bem, ou quão você ore bem, a oração não exime você do cumprimento de deveres. A misericórdia e a graça de Deus e a justiça de Deus, elas não têm nada a ver com a nossa obra quanto à salvação, mas tem tudo a ver com as nossas obras quanto à santificação. Justificação, misericórdia e graça do Senhor. Santificação, as nossas obras cooperam, como a Escritura diz, juntamente com a ação do Espírito Santo. Jonas, após orar e ser vomitado pelo peixe, ele teve que ir para Nínive. Então não pense que apenas orar, pedir para o Senhor a solução é de fato o fim da situação. Deus atende, Deus responde, Deus perdoa, Deus cura, Deus sara. Mas e aí? Deus abriu as portas do Egito e o povo saiu, mas eles tinham que caminhar, peregrinar até Canaã. Quando Moisés abre o mar, usado por Deus ali, Deus diz para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Orações abrem oceanos, isso a gente não pode fazer, mas a gente pode caminhar por além deles. Jonas, após orar e ser vomitado pelo peixe, teve que ir para Nínive. Após ser perdoado, após ser restaurado, após a nossa família ser cuidada por Deus, a gente precisa cultivar. Nós precisamos cumprir com as nossas obrigações. Quando o coronavírus passar, você tem coisas para fazer por Deus. Você tem coisas para fazer para Deus. Não negligencie o seu chamado. Não negligencie a sua missão. A gente pode reagir à disciplina de Deus. Talvez o que está acontecendo hoje no mundo possa ser, sim, uma disciplina de Deus. A gente pode desprezar essa disciplina e lutar contra ela. Jonas poderia ter se debatido nas ondas, ter lutado contra o grande peixe. Jonas poderia ter lutado até o último suspiro. A gente pode desprezar a disciplina de Deus lutando contra ela. Podemos simplesmente desanimar e nos entregar, e nem voltando a Deus, mas se entregando a nossa vida. A gente pode resistir à disciplina e tornar necessário uma correção ainda maior da parte de Deus, ainda que seja a morte. Ou podemos nos submeter ao Pai e amadurecer tanto a nossa fé quanto o nosso amor. Amadurecer tanto a nossa fé quanto as nossas obras. Após uma ação salvadora, restauradora da parte de Deus, existe sempre uma ação missionária da parte do homem. Ai de mim, diz o profeta Isaías, meus olhos viram o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o grande Deus glorioso e majestoso. E agora eu vou morrer. O Senhor diz: não, você não vai morrer. Você irá por nós. Você vai por mim. Você vai pregar, você vai ser profeta. E Deus continua fazendo isso. Deus cura você de uma enfermidade e diz: agora você vai, dê testemunho, seja testemunha, viva. Deus restaura o seu casamento e diz: cuide bem da sua esposa, cuide bem do seu esposo, cuide bem dos seus filhos. Deus te dá uma segunda chance, como deu para Jonas. Vai, uma segunda vez a palavra do Senhor. Talvez hoje Deus esteja te dando uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª chance. Não desperdice. Não desperdice a misericórdia do Senhor. E aí, a oração de Jonas nos ensina a reconhecer o lugar de Deus, todo soberano, todo poderoso, que preside os dilúvios, como nós começamos a dizer, e também o nosso. Não importa o quão bem você ore,
Não importa o quão justo você seja, não importa o quão rebelde você seja, quão distante você esteja. Jonas capítulo 2, versículo 9 diz: a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Não importa se aquele outro povo não merece, a salvação pertence ao Senhor. Nós também não merecíamos. A verdade é que mesmo se viramos as costas para Deus, Deus sempre estará de frente para nós, ou a nosso favor, ou em oposição a nós. Isso é graça. Mesmo quando nós fugimos de Deus, nós caímos nos braços do próprio Deus, ou pela misericórdia, ou em braços de misericórdia, ou em braços de justiça. Essa foi a experiência de Jonas, da oração de Jonas. Após tudo isso, ele voltou para o local geográfico e espiritual que ele começou a história, como profeta de Deus, como boca de Deus. E ele aprende essa lição. A salvação pertence ao Senhor. Ele é um mensageiro. A mensagem é do Senhor. E o Senhor Deus diz isso muito claro. Vai a Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Nossa comunhão com Deus ou nos afastará com o pecado, ou o pecado nos afastará da nossa comunhão com Deus. Deus nos ensina a orar. A sua palavra é um livro de oração. O livro de Jonas é um livro de oração. E o Senhor permite que entremos por muitas situações difíceis e complexas para nos ensinar o valor da oração. Ele ouve o clamor dos arrependidos e envia a salvação. Para os eleitos de Deus, o fundo do poço, a barriga do peixe e até mesmo a sepultura não é o final. O porão do navio não foi o final para Jonas, nem a barriga do peixe. A caverna não foi o final para Elias. O deserto não foi o fim para o povo de Israel. A cova e a prisão não foram o fim para José. A cruz não foi o fim para Jesus. A cruz não foi o fim para Jesus. Porões, covas, peixes, sepulcros não são o fim. Ainda que passemos por ele, ainda que passemos pela morte, ainda que as adversidades levem a nossa vida, as adversidades jamais levarão a nossa alma, se estivermos com o Senhor. Para os que morrem, a morte é uma passagem. Para os que vivem em Deus, o sepulcro é o lugar de onde Deus, o Senhor Jesus ressuscitou e de onde nós ressuscitaremos também. Olhando para a oração de Jonas, para o livro de Jonas, se um servo pecador, profeta rebelde, egoísta, sem amor, desobediente ao Senhor, lá sob o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, teve a ousadia de se aproximar de Deus, a quem ofendeu, quanto mais você e eu, nós, devemos e podemos nos aproximar do trono da graça, com ousadia, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto por Cristo Jesus. Quando estiver sofrendo séria punição de Deus, admita o seu erro e volte-se para o Senhor. Lá é o lugar em que você deve deixar a sua culpa. A última coisa que nós devemos fazer é nos fechar no porão da nossa alma, alienar-se ou nos desesperar. Olhe para o alto, olhe para Deus, olhe para a cruz e faça da sua tribulação um lugar de oração. Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar,
reto ao teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto ao teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto ao teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto ao teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto ao teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo